Remediada, pega no teu rebento e desaparece daqui para fora, gritavam o marido e a sogra no tribunal de divórcio. Mas quando a juíza anunciou a minha herança, toda a sala ficou em silêncio, e a sogra e o marido caíram para o lado. Antes de começar, agradeceria se pudesse deixar um gosto e partilhar esta história. Obrigado e boa audição. Matilde Augusta acordou às 5h00 da manhã, como sempre. Lá fora, ainda estava escuro. A aurora de novembro em Lisboa probival-se com dificuldade através das nuvens densas, como se também ela não quisesse começar este dia. Ela estava deitada na cama larga e vazia, a escutar o silêncio do apartamento. Um silêncio vazio. Tinham passado 3 meses desde que o Francisco bateu com a porta e saiu para sempre. Há 3 meses que ela acordava sozinha. Há 3 meses que não preparava o pequeno almoço para 2. Há 3 meses que não ouvia a voz dele no quarto ao lado. Estranho, mas ela não sentia saudades. Estava simplesmente a habituar-se a uma nova realidade, onde 26 anos de vida em comum foram simplesmente apagados, como uma página mal escrita de um caderno. Matilde levantou-se. Vestiu um roupão velho que o Francisco chamava de pano do chão e foi para a cozinha. Ligou a chaleira elétrica, sentou-se à mesa e olhou para o telemóvel. Uma mensagem da Dra. Marina Pires, a sua advogada. Dona Matilde, amanhã às 10 da manhã. Não se atrase. Mantenha-se firme. Amanhã era o dia do tribunal. A audiência final para a partilha de bens. O ponto final na história do seu casamento. Ela deitou água a ferver na caneca. Mergulhou um saquinho de chá barato. O dinheiro estava a acabar. Perdera o emprego há 2 meses. A empresa onde trabalhara como contabilista durante 20 anos fechara. O dono fugiu ao fisco, deixando os funcionários sem indemnizações e com salários em atraso. Encontrar um novo emprego aos 49 anos revelou-se difícil. Em todo o lado pediam pessoas jovens, enérgicas, com conhecimento de novos programas. Ela sabia trabalhar no antigo software de contabilidade e em Excel. E isso era pouco. Não havia poupanças. Tudo o que juntara durante anos fora para a advogada. Adra, Marina Pires não era cara, mas mesmo esse dinheiro era uma fortuna para Matilde. Os pais não podiam ajudar. O pai estava reformado depois de um infarte. A mãe cuidava dele. A sua irmã Ana mal conseguia chegar ao fim do mês, criando 3 filhos com o salário do marido eletricista. Matilde bebeu um gole de chá, queimando-se, e olhou para o relógio. 5h30. O Martim ainda dormia. O filho precisava de se levantar às 7 para chegar a tempo às aulas no Instituto Superior Técnico. Fizera 18 anos em setembro. Maior de idade, inteligente, um bom rapaz. Quando o pai saiu de casa, o filho disse: "Mãe, estarei sempre contigo." E essas foram as únicas palavras que a ajudaram a não desmoronar por completo. Mas era tão difícil olhar para ele e perceber que não lhe podia dar nada. O Martim estudava com bolsa, mas precisava de dinheiro para os transportes, para os almoços, para os livros. Começou a trabalhar à noite como estafeta, trazendo para casa 80 ou 90 euros por semana. E Matilde via como ele ficava cansado, como as olheiras se aprofundavam, como adormecia sobre os apontamentos. E o Francisco vivia num apartamento novo com a Beatriz, um 3 numa zona de prestígio de Lisboa. Conduzia um Lexus novo. Levava a sua jovem amante a restaurantes e recusava-se a dar um cêntimo ao Martim, argumentando que o filho era maior de idade e devia ganhar o seu próprio dinheiro. Matilde lembrou-se de como tudo começou. Há 27 anos, em 1997. Ela tinha 22, ele 25. Ela trabalhava como contabilista numa pequena empresa. Alugava um quarto numa casa partilhada em Alfama com a amiga Margarida. Conheceram-se numa festa popular no bairro. Agosto, uma noite quente. Havia música ao vivo, os jovens reuniam-se. O Francisco apareceu com amigos. Alto, magro, com cabelo escuro e encaracolado, e um sorriso encantador. Estava vestido de forma simples. Calças de ganga, uma camisa branca, sapatilhas gastas, mas tinha um ar confiante. Falava alto, ria de forma contagiante. Ele reparou nela quase de imediato. Matilde estava encostada a uma parede com o seu melhor vestido, azul com flores, que ela própria tinha adaptado de um vestido da mãe. O cabelo era comprido até a cintura, entrançado. O Francisco aproximou-se, convidou-a para dançar.
Dançaram a noite toda. Depois ele acompanhou-a à casa e caminharam pela cidade, conversando sobre tudo e mais alguma coisa. Ele falava dos seus planos. Queria abrir o seu próprio negócio, enriquecer, construir uma casa grande, comprar um carro. Naquela época, todos sonhavam assim. Todos acreditavam que a vida iria melhorar, que o país iria prosperar, que surgiriam oportunidades. Matilde ouvia-o e acreditava em cada palavra. Ele parecia tão forte, determinado, confiável. Começaram a namorar. Ele ia ter com ela depois do trabalho, trazia-lhe flores, ásteres baratos do mercado, mas para ela eram mais belos que rosas. Passeavam pela cidade, iam de comboio a Sintra, sentavam-se em bancos de jardim, beijavam-se. Ele dizia que ela era a mais bonita, a mais inteligente, que tivera sorte em encontrá-la. 6 meses depois, ele pediu-a em casamento, sem anéis, sem restaurantes. Apenas disse, uma noite na cozinha da sua casa partilhada: Matilde, vamos casar. E ela respondeu: vamos. O casamento foi modesto, casaram pelo civil e depois celebraram em casa dos pais dele. Um pequeno apartamento T2 num prédio de betão nos subúrbios da cidade. Os pais do Francisco eram pessoas simples. O pai trabalhava como operário numa fábrica, a mãe era enfermeira num centro de saúde. Puseram à mesa saladas, bacalhau com natas, rissóis, batatas, frango. Beberam, festejaram. Foi esse o casamento. Ninguém tinha dinheiro, mas eles não se importavam. Eram felizes. Viveram no início em casa dos pais dele, num só quarto. Apertado, desconfortável, mas não se queixavam. Matilde continuou a trabalhar como contabilista. Francisco arranjou emprego como encarregado de obra numa empresa de construção, ganhava uma miséria, mas prometia que era temporário, que em breve tudo mudaria. 1 ano depois, nasceu o Martim. O parto foi difícil. Matilde esteve no hospital durante 2 semanas. O Francisco ia visitá-la todos os dias, ficava debaixo da janela, a acenar-lhe. Quando tiveram alta, ele levou o filho nos braços com tanto cuidado, com tanta ternura. Matilde guardou essa imagem para sempre. Ele estava feliz. Ambos estavam felizes. Mas com o nascimento de um filho, as despesas aumentaram. Fraldas, leite em pó, roupas, medicamentos. Era preciso dinheiro para tudo. Matilde teve de entrar em licença de maternidade. O seu salário desapareceu. Viviam do ordenado do Francisco e da ajuda miserável do Estado. Economizavam em tudo. Matilde deixou de comprar roupa nova para si. Usava roupa velha, remendava, cozia, cozinhava o mais simples. Papas, sopas, massa, carne compravam raramente, em dias de festa. O Francisco ficava nervoso. Ele queria mais rápido, melhor. Dizia que estava a sufocar naquela miséria, que tinha de fazer alguma coisa. E um dia, quando Martim tinha 2 anos, ele chegou a casa com os olhos a brilhar e anunciou: pronto, vou despedir-me. Vou trabalhar por conta própria. Matilde assustou-se. Como assim? Por conta própria? Com que dinheiro? Mas ele já tinha decidido tudo. Encontrou um anúncio de um pequeno quiosque para alugar na esquina da rua deles. Queria vender cigarros, cerveja, batatas fritas, sementes, precisava de 1.000 euros de calção e mais 500 euros para a primeira renda. Eles não tinham esse dinheiro. E então, Matilde vendeu os seus brincos. Uns brincos de ouro com pequenas granadas, que a avó lhe dera antes de morrer. Eram o seu único bem de valor, a única recordação da avó. A avó dizia: guarda-os, netinha, para um dia de necessidade. O dia de necessidade chegou. Matilde levou os brincos a uma casa de penhores. Recebeu 1.500 euros e deu-os ao Francisco. Ele abraçou-a, beijou-a, jurou que lhe devolveria tudo a cêntuplo, que dentro de 1 ano viveriam de outra forma. O quiosque abriu. O Francisco trabalhava de sol a sol, sem folgas. Chegava a casa exausto, caía na cama a dormir. Matilde via-o por breves momentos. De manhã, quando ele saía, e tarde da noite, quando voltava. O Martim crescia sem pai. Ela levava o filho a passear, dava-lhe de comer, deitava-o, cantava-lhe canções de embalar, lia-lhe histórias. Sozinha. 1 ano depois, o quiosque começou a dar lucro, pequeno, mas estável. O Francisco animou-se, decidiu expandir. Abriu um segundo quiosque. Depois um terceiro,
Contratou vendedores. O dinheiro aumentou. Mudaram-se do apartamento dos pais. Alugaram um tum, pequeno, mas só deles. Era uma felicidade ter o seu próprio canto, a sua própria cozinha, não partilhar a casa de banho com os pais. O Martim foi para o infantário. Matilde voltou a trabalhar, novamente como contabilista, noutra empresa mais perto de casa. Trabalhava até a hora de almoço, depois corria para ir buscar o filho ao infantário. À noite, preparava o jantar, arrumava, lavava, passava a ferro. O Francisco chegava tarde, jantava em silêncio, via televisão, ia dormir. Assim se passaram vários anos. Os quiosques cresceram. Depois, ele vendeu-os e abriu uma pequena loja de materiais de construção. Precisou de dinheiro para comprar mercadoria, para renovar o espaço. Matilde pediu dinheiro emprestado aos pais. Eles deram-lhe as últimas economias, 5.000 euros. A sua irmã Ana deu mais 3.000 euros. Foi tudo para o negócio. Sem recibos, sem documentos. Em família, o Francisco prometeu devolver, mas nunca devolveu. Depois, dizia ele quando o negócio estiver mais forte. O negócio fortaleceu-se, mas ele esqueceu-se das dívidas. A loja prosperou. O Francisco contratou ajudantes. Começou a viajar pelas cidades para comprar mercadoria por atacado. As coisas melhoravam. Compraram o primeiro carro, um Renault Clio em segunda mão. Mas para eles era um sonho. Depois, juntaram para um tum num prédio novo. Saíram do apartamento alugado. O Martim foi para a escola. Um rapaz normal e inteligente. Estudava bem, não fazia asneiras. Matilde inscreveu-o em atividades. Primeiro no karaté. Queria ser forte. Para proteger a mãe, dizia. Depois interessou-se por computadores, e ela inscreveu-o em programação. Era preciso pagar por tudo. Matilde arranjou um segundo emprego. À noite, dava explicações de matemática a alunos do secundário. Chegava a casa às 10 da noite, exausta, mal se aguentando em pé, mas o dinheiro era necessário para o Martim, para o apartamento, para o negócio do Francisco. Ele continuava a expandir-se. Abriu uma segunda loja, depois uma terceira, registrou uma empresa. Contratou uma contabilista profissional. Mas Matilde ainda ajudava. Tratava de parte da documentação em casa. À noite, verificava relatórios e fazia contas. De graça, claro. É um negócio de família, dizia o Francisco. E a mãe dele, Zulmira Fernandes, começou a mudar. Antes, tratava Matilde de forma neutra, como uma parente. Mas quando o filho começou a ter sucesso, quando o dinheiro apareceu, a sogra de repente começou a dar ordens, a ensinar, a criticar. Matilde, não podias ter preparado um almoço decente? O Francisco tem uma reunião de negócios e tu deste-lhe massa? Dizia ela, entrando no apartamento deles, sem bater. Matilde, lava bem as camisas do Francisco, não sejas desleixada. Ele ganha o dinheiro e tu deixas-no andar como um farrapo. Matilde aguentava. Ela compreendia. A dona Zulmira vivera pobremente toda a vida. O filho para ela era um Deus. Agora que o Francisco estava bem na vida, a mãe queria proteger-lo, controlar-lo, e a nora para ela era uma empregada que devia servir o seu precioso filho. Mas um dia, Matilde não aguentou mais. Foi no inverno. O Martim tinha uns 12 anos. A dona Zulmira, como de costume, apareceu sem avisar, abriu a porta com a sua chave e encontrou Matilde na cozinha. Ela estava a lavar a louça depois do jantar. Matilde, ainda não acabaste de lavar a louça? Ficou gordura. Atacou a sogra. O Francisco queixou-se que a vossa casa está suja. Vejo que andas muito relaxada. Ficas em casa, sem fazer nada, enquanto meu filho se mata a trabalhar. Matilde virou-se. As mãos estavam cheias de espuma. As costas doíam-lhe depois de 2 empregos. A cabeça latejava-lhe de cansaço. Dona Zulmira, disse ela em voz baixa, mas firme. Eu não fico em casa. Trabalho em 2 empregos. Crio o seu neto, trato da casa, ajudo o Francisco com a contabilidade. E se lhe parece que não faço alguma coisa suficientemente bem, faça-a você mesma. A sogra ficou muda de indignação. As suas bochechas ficaram vermelhas. Ah, sim? Ainda me respondes? Fui eu que te tirei da miséria. O meu Francisco casou contigo. E o que é que tu eras? Ninguém. Uma contabilista de meia tigela. Matilde sentiu tudo gelar por dentro. Dona Zulmira, repetiu ela, saia da minha casa.
Agora, a sogra bateu a porta com tanta força que os vidros tremeram. No dia seguinte, o Francisco chegou à casa mais sombrio que uma nuvem. Por que é que foste malcriada com a minha mãe? Atacou ele a mulher, sem sequer se despir. Eu não fui malcriada. Pedi-lhe para não se meter. Não se meter? É a minha mãe. Ela preocupa-se conosco. E tu és rude com ela. Francisco, a tua mãe insultou-me, chamou-me contabilista de meia tigela, disse que tu me tiraste da miséria. E então, ela disse a verdade. Matilde ficou paralisada, olhou para o marido e não o reconheceu. Este homem, com quem vivera mais de 10 anos, com quem tivera um filho, a quem dera tudo. Ele acabara de lhe dizer que ela não era ninguém. Francisco, chega. Não quero falar mais sobre isto. Amanhã vais à casa da mãe e pedes-lhe desculpa. Ela não foi, não pediu desculpa. E o Francisco ficou amuado durante vários dias. Não falava com ela. Jantava ostensivamente em casa dos pais. Depois a tensão passou, mas algo entre eles quebrou-se para sempre. Passaram-se mais alguns anos. O Martim tinha 14 anos quando finalmente conseguiram comprar um apartamento 3 numa zona nova, num bom prédio, com remodelações. Foi uma conquista. Matilde chorou de felicidade quando se mudaram. O seu próprio apartamento, espaçoso, luminoso. O Martim com o seu próprio quarto. Eles com o quarto de casal, uma sala de estar e cozinha. O Francisco, nessa altura, já ganhava bastante bem. Comprou um carro novo, um importado caro. Começou a vestir-se melhor. Fatos, camisas feitas por medida. Ia a reuniões de negócios, conhecia parceiros. Matilde alegrava-se com o sucesso dele. Pensava, finalmente podemos viver em paz. Mas algo começou a mudar. O Francisco começou a demorar-se no trabalho. Chegava cada vez mais tarde, por vezes depois da meia-noite. Dizia que eram negócios, reuniões, negociações. Matilde acreditava, preparava-lhe o jantar, esperava, aquecia-o. Ele comia em silêncio, respondia monossilabicamente às perguntas. Depois, começou a irritar-se. Por que é que ela lhe fazia perguntas? Não confiava nele? Ele trabalhava para a família e ela fazia-lhe interrogatórios. Matilde calou-se. Deixou de perguntar. O Francisco começou a mudar fisicamente. Inscreveu-se no ginásio, emagreceu, ganhou músculos, mudou para um corte de cabelo da moda, começou a cuidar de si. Cremes, loções, perfume caro. Matilde pensava que talvez fosse necessário para os negócios, para o estatuto, não deu importância. Depois começaram as viagens de negócios. Primeiro curtas, de 2 até 3 dias. Depois de uma semana. Madrid, Paris, Milão. Matilde ficava sozinha com o Martim. Tratava da casa, trabalhava. O Francisco ligava raramente, de forma breve. Está tudo bem, negócios, e desligava. O Martim fez 16 anos. Preparava-se para os exames. Queria entrar no técnico em engenharia informática. Um rapaz inteligente e determinado. Matilde orgulhava-se dele. O Francisco também parecia orgulhoso, mas falavam pouco. O pai estava sempre ocupado. O filho também. Estudos, computador, amigos. E Matilde começou a sentir um vazio. O Francisco olhava para ela como se fosse um móvel. Ela tornara-se desinteressante para ele. Conveniente, sim. Cozinhava, lavava, arrumava, resolvia os problemas do dia a dia. Mas como mulher, ela deixara de existir. Ele deixou de a beijar, de a abraçar, sequer de conversar abertamente. Se ela tentava falar sobre eles, sobre a relação, ele descartava. Não tenho tempo para os teus sentimentalismos. Eu ganho dinheiro. Matilde tentou mudar. Pintou o cabelo de um tom mais claro, comprou um vestido novo, inscreveu-se no ginásio. Esforçava-se por parecer melhor, mais jovem. Mas ele não reparava. Chegava a casa, cumprimentava brevemente, ia para o seu escritório e fechava-se lá com o portátil. Uma noite, em dezembro, Matilde foi levar-lhe um chá. Ele estava sentado ao computador com auscultadores, não a ouviu entrar. No ecrã estava aberta uma conversa numa rede social. Matilde viu de relance. Um nome de mulher, corações, emojis. Ela pousou a chávena na mesa com força. O Francisco sobressaltou-se. Fechou a janela bruscamente e virou-se. O que queres? Perguntou irritado. Trouxe-te chá. Respondeu Matilde em voz baixa. Obrigado, podes ir. Ela saiu.
Sentou-se na cozinha. As mãos tremiam. Quem era ela? A conversa parecia demasiado íntima. Mas talvez se tivesse enganado, talvez fosse um erro. Matilde tentou falar no dia seguinte, quando o Francisco estava em casa. Perguntou diretamente: Francisco, está tudo bem conosco? Ele olhou para ela, surpreendido. Que pergunta é essa? Parece-me que te afastaste. Tornamo-nos estranhos. Ele suspirou, esfregou o rosto com as mãos. Matilde, pensas demais. Tenho negócio, problemas, responsabilidades. É difícil para mim, e tu vens com os teus sentimentos. Deixa-me trabalhar em paz. Matilde calou-se. Decidiu que, se calhar, era verdade, ele estava sob estresse. Era preciso apoiá-lo, não criticá-lo. Mas em fevereiro, quando o Martim tinha 17 anos, aconteceu o que ela temia. Uma mulher desconhecida ligou-lhe. A voz era jovem, confiante, um pouco trocista. É a Matilde, a mulher do Francisco? Sim, respondeu ela. O coração batia descompassado. Sou a Beatriz. Trabalho com o seu marido. Quero informar-lhe que temos um caso. Já há 6 meses. Ele prometeu divorciar-se de si, mas está a arrastar o assunto. Por isso, ligo eu mesma. Ele ama-me a mim, não a si. Deixe-o ir. E desligou. Matilde ficou no meio da cozinha com o telemóvel na mão, sem conseguir respirar. Tudo dentro dela se partiu. Caiu num vazio. Um caso. 6 meses. Outra mulher. À noite, o Francisco chegou como se nada fosse. Matilde encontrou-o no hall de entrada. A Beatriz ligou-me. Ele ficou imóvel. O rosto ficou branco, depois vermelho. Depois expirou e disse: Pronto. Ainda bem que soubeste. Eu não te queria dizer. Mas já que é assim. Sim. Tenho outra mulher. Eu amo-a. Desculpa. Matilde. Mas aconteceu. Não posso mais viver contigo. Tu és uma boa pessoa, mas somos diferentes. Eu cresci e mudei. Preciso de outra coisa. Quero o divórcio. Foi assim. 26 anos juntos. E assim, de forma breve, banal, de passagem. E o Martim? Perguntou Matilde. O Martim é crescido, vai entender. Eu vou pagar-lhe uma pensão, ajudar, mas não posso mais viver contigo. Ele fez as malas nessa mesma noite. Uma mala, uma saco. Matilde sentou-se na cozinha a olhar pela janela. O Martim estava em casa de um amigo, não viu nada. O Francisco saiu, bateu a porta e nunca mais voltou a casa. Começou o pesadelo. Uma semana depois, o Francisco pediu o divórcio. Exigia ficar com todo o negócio. A maior parte dos bens. O apartamento 3. Justificava-se dizendo que ganhara tudo sozinho. A Matilde propunha uma pequena compensação e um apartamento. Algures na periferia. Num prédio antigo. A senhora não trabalhava, disse o advogado dele nas audiências preliminares. Ocupava-se da casa e do filho. Isso, claro, é importante, mas não lhe dá direito aos frutos do trabalho do marido. Matilde contratou uma advogada, Adrá, Marina Pires, uma conhecida da sua amiga Margarida. Uma mulher modesta, na casa dos 50, com um rosto suave e olhos bondosos. Ela esforçou-se ao máximo, mas parecia fraca contra o advogado caro do Francisco. Matilde tentou provar que investira dinheiro no negócio do marido, falou dos brincos, do dinheiro dos pais e da irmã, de como tratara da contabilidade durante 5 anos de graça. Mas não havia documentos. Os brincos, vendera-os sem recibo. O dinheiro dos pais foi dado de forma informal, em família. Toda a contabilidade da empresa era feita sem a sua participação oficial. A senhora não tem provas, dizia friamente o advogado do Francisco. O Francisco tornou-se agressivo, chamava-lhe parasita, dona de casa, dizia que ela vivera toda a vida à sua custa, que ele a sustentara a ela e ao filho, que ela não fazia nada além de cozinhar e lavar roupa. E a mãe dele, a Zulmira Fernandes, ligava e sibilava ao telefone. Tu arruinaste o meu filho, sugaste-lhe tudo, e agora ainda queres tirar-lhe o dinheiro. Remediada, achas que o Francisco casaria contigo? Terias chegado a algum lado? A lado nenhum. Volta para a tua casa partilhada, de onde ele te tirou. O Martim ficou do lado da mãe. Recusou-se a falar com o pai. O Francisco tentou pressionar o filho. Compro-te um carro, um apartamento, se ficares do meu lado. A tua mãe não te pode dar nada. É uma falhada.
O Martim respondeu: Pai, estou com a mãe. Tu traíste-nos. Traíste-a a ela. Não preciso de nada teu. Depois disso, o Francisco deixou de ligar ao filho. Matilde vivia como num nevoeiro. Levantava-se de manhã, preparava o pequeno almoço do Martim, despedia-se dele para a faculdade, procurava emprego sem sucesso, ia às audiências no tribunal, ouvia como o advogado do Francisco desconstruía metodicamente a sua vida, provando que ela não valia nada. O dinheiro estava a acabar. Em breve, não teria como pagar a renda, as contas. Comprava o mínimo de comida. O Martim trazia o que ganhava como estafeta, mas era pouco. E então, há 3 semanas, recebeu uma chamada. Dona Matilde Augusta, sou o notário Pereira. Preciso de a informar que a sua parente, Elvira Macedo Souza, faleceu há 2 meses na Áustria. A senhora está indicada no testamento como única herdeira. Precisa de vir para tratar da documentação. Matilde ficou confusa. Tia Elvira. Uma tia-avó da sua mãe. Sim, por favor. Venha ao nosso cartório. Vou ditar-lhe a morada. Ela foi no dia seguinte. O notário Pereira era um homem de meia idade com um rosto cansado e modos cuidadosos. Sentou-a numa cadeira, ofereceu-lhe um chá. A sua tia Elvira Macedo Souza trabalhou toda a vida como professora de alemão, começou ele. Há uns 20 anos, foi para a Alemanha num programa de intercâmbio para professores. Lá, casou-se com um cidadão local, o Sr. Schmidt. Ele era um homem abastado, dono de imóveis. Não tiveram filhos. O Sr. Schmidt faleceu há 5 anos, deixando todos os seus bens à esposa. E a sua tia, por sua vez, deixou-lhe tudo a si. Ela lembrava-se de si em menina. Está dito no testamento. Mas o que é que ela deixou? Exatamente? O notário abriu uma pasta. O processo de formalização levará algumas semanas. Documentos da Áustria, traduções, autenticações. Ligo-lhe quando estiver tudo pronto. Pode ir. Matilde saiu do cartório em completa perplexidade. Tia Elvira. Vira-a apenas algumas vezes na vida. A última vez há uns 15 anos. No funeral de uma irmã da sua mãe. Uma mulher idosa, magra, num fato austero, que falava uma mistura de português e alemão. Ela viera por alguns dias. Passara tempo com os parentes e fora-se embora. Matilde não deu importância. Pensou. Bem, deve ser alguma ninharia, móveis velhos, talvez livros ou um pequeno apartamento algures na província. Não contou a ninguém, nem mesmo ao Martim, simplesmente esqueceu. E ontem, o notário ligou de novo. Dona Matilde, os documentos estão prontos. Amanhã, entregá-los-ei pessoalmente na sua audiência em tribunal, como pediu. Lá tudo será oficializado. O que está nos documentos? Perguntou ela. Verá amanhã, respondeu evasivamente o notário. E agora, sentada na cozinha às 5 da manhã, antes da audiência decisiva, Matilde tentava perceber o que lhe cabia da tia Elvira. Mas os pensamentos baralhavam-se. A cabeça doía-lhe. O coração batia ansiosamente. Ela acabou o chá, pôs a caneca no lava-loiça, foi à casa de banho, lavou o rosto com água fria, olhou-se ao espelho. Um rosto cansado, olheiras, cabelos brancos, 49 anos, mas parecia ter 60. Às 7 da manhã, o Martim acordou. Veio para a cozinha, sonolento, despenteado. Mãe, bom dia. Bom dia, meu sol. Ele sentou-se à mesa. Ela pôs-lhe um prato de papas de aveia à frente. Mãe, hoje é o tribunal. Sim, eu vou contigo. Martim, tens aulas. Não quero saber das aulas. Vou estar contigo. Ela abraçou-o, encostou a testa ao seu ombro. Obrigada, meu filho. Saíram de casa às 8h30. Foram de metro em silêncio. Matilde olhava pela janela para as luzes tremeluzentes do túnel e pensava no que aconteceria depois do tribunal. Se o Francisco ganhasse, e ele ia ganhar, o seu advogado era mais forte. Ela não tinha documentos. Ficaria sem nada. Com o Martim, claro, mas sem casa, sem dinheiro, sem futuro. Saíram na estação, caminharam até ao edifício do tribunal. Cinzento, sombrio, de construção antiga. Subiram as escadas, entraram, cheirava a umidade, a papéis velhos, a algo azedo. No corredor, já estava o Francisco, num fato caro azul escuro, com um penteado impecável, bronzeado, confiante. Ao lado, o seu advogado, um dandy de óculos e fato de 3 peças cinzento. E ela,
A Beatriz, jovem, com uns 30 anos, num vestido justo verde esmeralda, bonita, cuidada, com unhas compridas e batom vivo. Olhavam para Matilde com uma superioridade mal disfarçada. O Francisco nem sequer a cumprimentou. A Beatriz sorria com aquele sorriso condescendente que dizia: Eu ganhei, tu perdeste. Ao lado, estava a dona Zulmira. A sogra, uma mulher gorda com cabelo pintado de ruivo, num vestido florido barato e um casaco de cabedal gasto. Olhava para Matilde com um ódio explícito. Apareceste, sibilou ela. Achas que vais tirar alguma coisa ao meu Francisquinho? Nem penses. Matilde ficou em silêncio. O Martim cerrou os punhos, mas a mãe pôs-lhe a mão no ombro. Não vale a pena. Adra. Marina Pires aproximou-se deles, cumprimentou-os. Dona Matilde, mantenha-se firme. Farei tudo o que puder. A porta da sala de audiências abriu-se. A secretária, uma mulher magra de cabelo desbotado, convidou todos a entrar. Matilde foi a última a entrar. Olhou para a sala, pintada de um bege monótono. Em alguns sítios, a tinta estava a descascar, revelando o cimento cinzento. No teto, pendia um lustre antigo com 3 das 5 lâmpadas a funcionar. As janelas estavam sujas. Os aquecedores mal aqueciam, embora lá fora reinasse um outono úmido e frio de novembro. Ela sentou-se numa cadeira de madeira dura, à mesa, ao lado da Drá. Marina Pires. O Martim sentou-se num banco atrás. O Francisco e a sua comitiva instalaram-se em frente. A juíza entrou por último. Uma mulher em idade de pré-reforma, com um rosto cansado e um coque austero na nuca. Óculos de armação fina. Sentou-se à sua mesa, arrumou os papéis. Bem, disse ela com voz neutra. Processo de partilha de bens dos cônjuges Correia. Vamos começar. Matilde apertou as mãos no colo. Começou. O advogado do Francisco levantou-se primeiro. Doutor, Estevão Valadar, que emanava um cheiro a perfume caro que se sentia mesmo a vários metros de distância. Meritíssima juíza. Começou ele com uma voz insinuante, passeando lentamente em frente à mesa da juíza. O caso que hoje analisamos parece, à primeira vista, um processo de divórcio comum. Mas, na realidade, é a história de como um homem, com o seu trabalho, talento e visão empreendedora, criou um negócio do zero, e agora outra pessoa tenta colher os frutos desse trabalho. Matilde cerrou os punhos debaixo da mesa. Adrá. Marina Pires pousou-lhe suavemente a mão no ombro, a acalmar. Lá. O meu cliente, Francisco Paulo Correia, continuou o advogado, em 1999, começou com um quiosque, um pequeno quiosque de comércio nos subúrbios da cidade. Trabalhava 15 horas por dia, sem folgas, com qualquer tempo. Depois, abriu um segundo quiosque, um terceiro, e depois uma loja de materiais de construção. Atualmente, tem uma rede de 5 lojas e uma empresa de construção com um volume de negócios anual de mais de 5 milhões de euros. Ele fez uma pausa, deixando o número assentar na consciência dos presentes. E o que fazia a esposa durante este tempo? A dona Matilde Augusta ocupava-se, como ela própria diz, do lar. Cozinhava, lavava a roupa, criava o filho. É, sem dúvida, um trabalho importante, mas não tem qualquer relação com a criação de um negócio. Ela não investiu capital, não tomou decisões de gestão, não celebrou contratos, não tem formação na área de negócios ou economia, apenas um diploma de um curso técnico de contabilidade. Matilde sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Curso técnico. Ele pronunciou a expressão como se fosse algo vergonhoso. A dona Matilde Augusta afirma que ajudou o marido, continuou Valadares. Mas sejamos realistas. Ela não tem um único documento que comprove a sua participação financeira no negócio. Nem recibos, nem contratos, nem transferências bancárias. Fala de uns brincos de ouro que alegadamente vendeu há 25 anos. Mas onde estão as provas? Onde está o talão da casa de penhores? Onde está o recibo da entrega do dinheiro? Não existem, respondeu ele a si mesmo. Porque, muito provavelmente, esses brincos nunca existiram. Ou existiram. Mas o dinheiro foi para as despesas pessoais da família, e não para o negócio. Matilde quis levantar-se, gritar que era mentira. Mas Adrá, Marina Pires apertou-lhe o ombro com mais força. A esposa também afirma que pediu dinheiro emprestado aos pais e à irmã para o negócio do marido. Mais uma vez, onde estão os documentos?
A legislação atual é clara. Se não há confirmação por escrito, não há facto. Não podemos basear uma decisão judicial em palavras. O advogado aproximou-se da mesa da juíza, pousou sobre ela uma pasta grossa. Aqui está a documentação financeira completa da empresa do meu cliente nos últimos 15 anos. Cada cêntimo está contabilizado, cada euro está documentado. E em nenhum lugar, figura o nome de Matilde Augusta como cofundadora, como investidora, como parceira financeira. Ela é uma dona de casa que estava a cargo do marido. A cargo. A expressão doeu-lhe no coração. O meu cliente não se recusa a cumprir as suas obrigações. Valadares abriu os braços. Ele está disposto a pagar à ex-esposa uma compensação de 50 mil euros e a garantir-lhe habitação, um apartamento TUM com 38 quadrado metro na zona de Odivelas. Isto é mais do que justo, considerando que ela não deu qualquer contributo real para a criação do capital. Ele voltou ao seu lugar, acenando satisfeito para o Francisco. Este estava sentado, recostado na cadeira, com o ar de quem já tinha vencido. A juíza olhou para Adrá. Marina Pires, advogada da ré. A sua palavra. Adrá. Marina Pires levantou-se. Ao lado do brilhante Valadares, ela parecia uma sombra pálida. Um fato escuro simples, um penteado fora de moda, uma pasta gasta. Mas nos seus olhos havia determinação. Meritíssima juíza. Começou ela, e a sua voz tremeu, mas ela recompôs-se. O estimado colega falou-nos lindamente do sucesso empresarial, mas esqueceu-se de mencionar um detalhe importante. Por trás de cada homem de sucesso, há uma mulher que tornou esse sucesso possível. A dona Matilde Augusta, de facto, não tem documentos de contribuição financeira. Sabem por quê? Porque há 25 anos, quando vendeu as suas únicas joias para dar ao marido o dinheiro para o seu primeiro negócio, eles eram uma família jovem. Amavam-se, confiavam um no outro. Quem, numa situação dessas, exige um recibo da pessoa amada? Adrá. Marina Pires levantou a mão, apontando para o Francisco. E quanto ao trabalho doméstico, vamos fazer as contas. A dona Matilde Augusta levantava-se às 5 da manhã para preparar o pequeno almoço para o marido antes do trabalho. Lavava, passava ferro, limpava. Criou um filho sozinha, levou-o ao infantário, à escola, às atividades. Ficava com ele quando estava doente, ajudava-o com os trabalhos de casa. Trabalhou em 2 empregos para sustentar a família enquanto o marido investia todo o dinheiro no negócio. Tratou da sua contabilidade de graça nos primeiros 5 anos. Se o senhor Francisco Paulo tivesse de contratar uma cozinheira, uma empregada doméstica, uma ama, uma contabilista, quanto é que isso custaria? Vamos calcular. Uma cozinheira, no mínimo 800 euros por mês. Uma empregada, 600 euros. Uma ama, 800 euros. Uma contabilista, 1.000 euros. Total, 3.200 euros por mês. Em 25 anos, são 960 mil euros. Eis quanto vale o trabalho de uma dona de casa. Matilde sentiu as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Finalmente, alguém valorizara o seu trabalho. Finalmente, alguém o dissera em voz alta, mas o advogado do Francisco sorriu com desdém. Meritíssima juíza, isso são emoções, não factos. A lei não opera com o conceito de valor do trabalho doméstico. A lei opera com documentos. A juíza acenou. Continue. A audiência arrastou-se por mais 1 hora. Adrá. Marina Pires tentou com todas as suas forças provar o direito de Matilde a uma parte dos bens, citou artigos do Código Civil, deu exemplos de jurisprudência, mas faltava-lhe o principal: documentos. E o advogado do Francisco, metódica e friamente, desmantelava cada um dos seus argumentos. Ele tinha os papéis, os documentos de constituição da empresa, onde o único proprietário era Francisco Paulo Correia. Tinha as declarações de impostos, os extratos bancários, os contratos de arrendamento, tudo em nome dele. O nome de Matilde não estava lá. Matilde sentou-se e ouviu a sua vida ser reduzida a nada. Como 26 anos de casamento, 26 anos de trabalho, de sacrifícios, de amor, se tornavam simplesmente trabalho doméstico, sem validade jurídica. O Francisco estava sentado em frente, a olhar, lá friamente, de forma distante, como se ela fosse uma estranha, como se nunca tivesse havido nada entre eles. A Beatriz, ao lado dele,
sussurrava-lhe algo ao ouvido. E ele acenava, sorria. E então, a dona Zulmira não aguentou. A sogra saltou do seu lugar no banco do público e gritou: Chega de lamechices, Matilde. Tu não investiste nada. Viveste a grande e a francesa. O meu Francisco vestiu-te, calçou-te, alimentou-te. Cozinhavas? Era a tua obrigação. És mulher, tens de servir o teu marido. Cidadã, peço que mantenha a ordem na sala, disse a juíza com severidade. Mas a dona Zulmira não se calou. Ela, toda vermelha, a tremer de raiva, continuou a gritar. Achas que ele casou contigo? Achas que terias chegado a algum lado? Tu não eras ninguém. Alugavas um quarto numa casa partilhada. Andavas sempre com o mesmo vestido. E o meu filho tirou-te da miséria, deu-te tudo, uma casa, roupas, uma vida decente, e agora queres roubar. Lô, remediada, pega no teu rebento e desaparece daqui para fora. Matilde sentiu tudo desmoronar dentro de si. Sentou-se a ouvir aquela torrente de insultos e não conseguiu dizer uma palavra. Mãe, para, disse o Francisco em voz baixa, mas na sua voz não havia condenação, antes o cansaço do embaraço. O Martim levantou-se do seu lugar. Não se atreva a falar assim da minha mãe. E o que é que eu disse de mal? Retorquiu a dona Zulmira. Disse a verdade. A tua mãe não é ninguém. E tu também não. Cidadã Correia Sênior, aviso-a pela última vez. A juíza elevou a voz. Mais uma palavra, e mando-a sair da sala. A dona Zulmira sentou-se, mas continuou a resmungar para si mesma. O Martim empalideceu, cerrou os punhos. Matilde viu como as suas mãos tremiam. Queria levantar-se, ir ter com ele, acalmá-lo, mas nesse momento a juíza anunciou. Declaro uma pausa de 15 minutos. Peço às partes que se recomponham. Todos começaram a sair. Matilde aproximou-se do Martim. Abraçou-o. Não lhes ligues, meu sol. Não lhes ligues. Mãe, como é que eles podem? Como é que ele pode ficar calado quando falam assim de ti? Ele mudou, Martim. Já não é o homem que eu conhecia. Adrá. Marina Pires aproximou-se. O seu rosto estava preocupado. Dona Matilde, tenho de ser honesta consigo. A nossa posição é muito fraca. Sem documentos, muito provavelmente, vamos perder. A juíza decidirá a favor do Sr. Francisco Paulo. Ficará com a compensação e o apartamento Tum. É o melhor que podemos esperar. Matilde acenou. Ela sabia. Sentia-o desde o início. Saíram para o corredor. Lá já estava o Francisco com a Beatriz e o advogado. Conversavam baixo sobre algo. Depois, o Francisco riu. Deu uma palmada no ombro do advogado. A vitória era deles. A Beatriz olhou para Matilde e sorriu. Um sorriso de satisfação triunfante. Aproximou-se do Francisco. Abraçou-o pela cintura. Beijou-o na bochecha, de forma ostensiva. A mostrar. Ele é meu agora. Eu ganhei. Matilde virou-se. Foi para a janela. Olhou para o pátio cinzento de novembro, para o asfalto molhado, para as árvores despidas. Tudo era tão cinzento e sem esperança como a sua vida. Matilde ouviu de repente a voz do Francisco atrás de si. Ele a virus. Ele estava ao lado dela, sozinho, sem a sua comitiva, as mãos nos bolsos das calças caras, o rosto impenetrável. O quê? Perguntou ela em voz baixa. Ouve. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Com a minha mãe. Com os gritos dela. Ela só está preocupada comigo. Preocupada. Entendo. Matilde, vamos acabar com isto de forma civilizada. Aceitas o apartamento, o dinheiro, e separamo-nos amigavelmente. Para que arrastar isto? Para que estes tribunais? Matilde olhou para ele, para este homem estranho de fato caro, com um corte de cabelo da moda, com olhos frios. Amigavelmente? Repetiu ela. Francisco, tu traíste-me. Andaste a enganar-me durante 6 meses. Foste-te embora sem olhar para trás. Acusas-me de não ter feito nada, quando eu te dei a minha vida inteira. E agora queres que eu saia em silêncio com as esmolas que me atiras generosamente. E a isto chamas, amigavelmente? Ele suspirou. Matilde, eu cresci. Sou diferente. Preciso de uma vida diferente. A Beatriz, ela compreende-me. Ela tem sucesso, é moderna. Estamos na mesma sintonia. E tu? Tu ficaste nos anos 90. Nunca mudaste. És uma boa mulher. Mas somos diferentes. Fiquei nos anos 90, repetiu Matilde lentamente.
Porque nos anos 90, eu trabalhava em 2 empregos para que tu tivesses dinheiro para o teu negócio. Não mudei de penteado nem comprei vestidos da moda porque te dava cada cêntimo. E tu cresceste à minha custa, Francisco. E agora dizes que não te sirvo. Ele ficou em silêncio. Ficou ali mais um pouco. Depois virou-se e foi-se embora. Matilde encostou a testa ao vidro frio da janela e fechou os olhos. Por dentro, sentia um vazio, tão vazio que nem sequer tinha lágrimas. A pausa terminou. Todos voltaram para a sala. A juíza entrou, sentou-se à sua mesa, começou a rever os papéis. Bem, disse ela, continuemos. Há mais alguma coisa que as partes queiram acrescentar? Adrá. Marina Pires ia levantar-se, mas nesse momento a porta da sala abriu-se ligeiramente. Entrou um homem de meia idade, de casaco escuro, com um envelope pardo nas mãos. Caminhou silenciosamente ao longo da parede, aproximou-se da secretária, disse-lhe algo ao ouvido. A secretária acenou, pegou no envelope, levantou-se e levou-o à juíza. Matilde assistiu a tudo como se estivesse a sonhar. O notário. Era o mesmo notário Pereira que lhe ligara sobre a herança da tia Elvira. A juíza pegou no envelope, virou-o nas mãos, olhou para o selo de cera vermelho, abriu-o com um abre-cartas especial, tirou várias folhas de papel grosso com selos azuis e começou a ler. E o seu rosto foi se alterando. Primeiro surpresa, as sobrancelhas ergueram-se. Depois, perplexidade. Ela virou a folha, olhou para a seguinte. Depois, algo parecido com espanto. Tirou os óculos, limpou-os com um lenço, voltou a pôr, luz, releu. A sala ficou em silêncio. Até a secretária parou de teclar. O advogado do Francisco calou-se a meio de uma frase, sentindo que algo invulgar estava a acontecer. A juíza levantou lentamente a cabeça e olhou diretamente para Matilde. No seu olhar havia algo novo, não a indiferença cansada, mas um interesse vivo. Dona Matilde Augusta, disse ela claramente, está a par do conteúdo destes documentos? Matilde abanou a cabeça, confusa. Não, meritíssima. Há 3 semanas, um notário ligou-me. Disse que uma parente distante minha, a tia Elvira, tia da minha mãe, tinha falecido. Falou de uma herança, pediu-me para ir lá. Eu pensei que era algo insignificante. Móveis velhos, ou um pequeno apartamento algures na província. A juíza olhou novamente para os documentos, depois desviou o olhar para o Francisco e o seu advogado. O Francisco franziu o sobrolho. A Beatriz, no seu lugar, inclinou-se para a frente, tentando ver os papéis. O advogado Valadares ajeitou os óculos, visivelmente nervoso. O que se passa? Não aguentou o Francisco. Que herança é essa? A juíza lançou-lhe um olhar frio. Cidadão Correia, receberá toda a informação pela via adequada. Ela mergulhou novamente na leitura, virou a última folha, deteve-se nela. Matilde via como seus lábios se moviam, pronunciando as palavras em silêncio. Depois, a juíza pousou os documentos, tirou os óculos, pousou-os na mesa. Penso que estes documentos alteram substancialmente a situação, disse ela. Precisarei de tempo para os analisar. Declaro uma pausa de 15 minutos. Ela levantou-se, recolheu os papéis e saiu para o seu gabinete. E Matilde ficou sentada, sem perceber o que estava a acontecer. O coração batia descontroladamente, as mãos tremiam. Mãe, o que foi isto? Sussurrou o Martim por trás. Não sei, meu sol. Juro que não sei. Adrá. Marina Pires olhava para a porta do gabinete da juíza com um ar confuso. E o Francisco já saíra para o corredor, arrastando o advogado atrás de si. Ouviam-se as suas vozes excitadas. Que raio! Que herança! Valadares, estás a par disto? Senhor Francisco Paulo? Acalme-se. Vamos já averiguar. A dona Zulmira vagueava entre o filho e a sala, resmungando algo nervosamente. A Beatriz estava sentada no banco, pálida, com o rosto tenso. Os 15 minutos arrastaram-se como uma eternidade. Matilde sentou-se, apertando as mãos, e rezou para que fosse algo bom, qualquer coisa boa naquele pesadelo. Finalmente, a porta do gabinete abriu-se. A juíza saiu com os papéis nas mãos. O seu rosto era impenetrável, mas nos olhos lia-se uma satisfação contida. Todos voltaram aos seus lugares. O Francisco sentou-se, mas notava-se que estava nervoso. Batia com os dedos na mesa. Mexia-se na cadeira. Então, começou a juíza quando todos se acalmaram.
Foram-me entregues documentos do cartório notarial relativos à herança devida à cidadã Matilde Augusta Correia, por testamento da sua parente, Elvira Macedo Souza. A juíza fez uma pausa, olhou para Matilde. A sua tia Elvira Macedo Souza faleceu há 2 meses na Áustria. Trabalhou toda a vida como professora de alemão. Depois emigrou para a Alemanha, onde se casou com o senhor Gunther Schmidt, proprietário de uma rede de lojas de eletrônica. O senhor Schmidt faleceu há 5 anos, legando à sua esposa todos os seus bens. Não tiveram filhos, e a sua tia, por sua vez, deixou-lhe tudo a si, como única sobrinha de quem guardava boas recordações. A juíza olhou novamente para o documento. De acordo com o testamento e os documentos financeiros anexos, cabe-lhe a seguinte herança. Ela fez uma pausa. Na sala reinava um silêncio de morte. Fundos monetários em contas em bancos austríacos e alemães, no valor total de 20 milhões de euros. 5 apartamentos em Lisboa, 3 na Zona do Chiado, 1 na Lapa e 1 na Avenida da Liberdade. A área total dos imóveis é de 680 quadrado-metro. A avaliação preliminar do valor dos imóveis é de 35 milhões de euros. O silêncio tornou-se absoluto. Parecia que até o tempo tinha parado. Matilde estava sentada, incapaz de se mexer. 20 milhões, 5 apartamentos em Lisboa. Era impossível. Era irreal. Todos os documentos estão autenticados, traduzidos e apostilados, continuou a juíza. Os direitos sucessórios estão confirmados. Dona Matilde Augusta, esta é a sua legítima herança. Matilde abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Olhava para a juíza, depois para os documentos, depois novamente para a juíza. E então ouviu-se um som, um baque surdo, como se alguém tivesse caído. Todos se viraram. A dona Zulmira estava caída no chão, desmaiada, os olhos fechados, o rosto branco como cal. Um médico, gritou a secretária. Alguém chame uma ambulância. O Francisco levantou-se de um salto, correu para a mãe, mas ele próprio não estava melhor. O rosto estava esverdeado, as mãos tremiam. Ajoelhou-se ao lado da mãe, dava-lhe palmadas na cara. Mãe, mãe, acorda. A Beatriz estava sentada no banco com os olhos arregalados, pálida, os lábios a tremer. O advogado Valadares também empalideceu. Tirou os óculos, limpou-os com um lenço, voltou a pô-los, mas as mãos tremiam-lhe tanto que mal conseguiu acertar com as hastes atrás das orelhas. Isto é impossível, murmurou ele. 20 milhões, 5 apartamentos em Lisboa. E Matilde continuava sentada, imóvel. Dentro dela, passava-se algo incrível. Choque, incredulidade, pavor, alegria, tudo se misturava numa bola só. O Martim levantou-se de um salto, correu para a mãe, abraçou-a. Mãe, mãe, ouviste? Estás rica. Agora estás rica. Adrá, Marina Pires estava sentada de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. A dona Zulmira foi reanimada. Abriu os olhos. Gemeu. O Francisco ajudou-a a levantar-se, sentou-a no banco. Ela ficou sentada, a segurar a cabeça, pálida, com as mãos a tremer. 20 milhões, murmurava ela. A Matilde, 20 milhões. A juíza bateu com o martelo na mesa. Peço a todos que se acalmem. Continuemos a audiência. Mas ninguém se acalmava. O Francisco ainda estava encostado à parede, como se as pernas não o segurassem. O seu rosto era o de quem fora atingido por um martelo na cabeça. A Beatriz levantou-se de um salto, correu para ele, agarrou-lhe a mão. Francisco, Francisco, diz alguma coisa. Ele olhou para ela, mas como se não a reconhecesse. Depois desviou o olhar para Matilde. E nesse olhar havia uma tempestade de emoções. Choque, pavor, incompreensão, ganância. Matilde, começou ele, dando um passo em frente. Matilde, espera, vamos conversar. Matilde olhava para ele. Para este homem que há 5 minutos a chamara de dona de casa sem qualquer contributo para a família, que exigia ficar com tudo e atirar-lhe uma esmola. Peço a todos que se sentem nos seus lugares, disse a juíza com severidade, ou mando-os a todos sair da sala. O Francisco voltou relutantemente para a sua mesa. A Beatriz sentou-se ao lado dele, mas agora já não parecia uma vencedora. Parecia confusa e assustada. A dona Zulmira estava sentada no banco, a balançar-se, resmungando algo para si mesma. Bem, a juíza pegou novamente nos documentos.
Tendo em conta as novas circunstâncias, o caso assume um rumo diferente. A dona Matilde Augusta é proprietária de um capital considerável, o que altera a sua situação financeira. No entanto, isso não anula a necessidade de partilha dos bens adquiridos em comum. Ela olhou para o advogado do Francisco. Presumo que a vossa parte gostaria de rever as suas exigências. Valadares estava sentado, de boca aberta. Era evidente que não sabia o que dizer. Depois, tossiu, tentou recompor-se. Meritíssima juíza. Eu. Tosse. Nós. Isto é inesperado. Precisamos de tempo para. Tempo já tiveram o suficiente. Cortou a juíza. Exigiram deixar ao vosso cliente todo o negócio e a maior parte dos bens, argumentando que a esposa não tem meios de subsistência. Agora, descobre-se que a esposa está mais bem provida do que o vosso cliente. O que tem a dizer? O Francisco levantou-se de repente do seu lugar. Meritíssima juíza, eu quero retirar o pedido. Não me quero divorciar. Foi tudo um mal-entendido. Matilde virou-se para a mulher. Matilde, meu amor, vamos esquecer tudo. Vamos começar de novo. Eu estava errado. Fui um idiota. Perdoa-me. Matilde olhava para ele e não acreditava nos seus olhos. Há 5 minutos, ele chamava-lhe dona de casa, e agora, meu amor? A dona Zulmira também se animou. Levantou-se de um salto, cambaleou até Matilde. Matildezinha, minha filha, eu não disse aquilo a sério. Nós somos família, sabes que eu sou impulsiva. Disse aquilo da boca para fora. Perdoa-me, minha querida. A Beatriz empalideceu ainda mais. Agarrou o Francisco pelo braço, puxava-o. Francisco, o que estás a fazer? Nós íamos casar. Tu prometeste. Ele puxou o braço bruscamente. Larga-me. Não vês que estou a falar com a minha mulher? Com a tua mulher? Gritou a Beatriz. Há 1 minuto dizias que ela não te servia, que eu era o teu destino. Cala-te. Rugiu Francisco, de tal forma que ela recuou. Ele aproximou-se da mesa de Matilde, ajoelhou-se no meio da sala de audiências. Matilde, perdoa-me. Eu estava cego. Não te valorizei. Mas eu amo-te. Sempre te amei. A Beatriz foi um erro. Uma estupidez. Tu és a minha mulher, a mãe do meu filho. Vamos voltar para casa. Vamos viver como antes. Na sala reinava um silêncio absoluto. Todos olhavam para a cena de boca aberta. Matilde olhava para o marido, para este homem ajoelhado à sua frente. Há 5 minutos, ele estava pronto a pô-la, na rua com as migalhas da sua mesa. E agora, ao saber do dinheiro, de repente lembrou-se do amor. Remediada. Pega no teu rebento e desaparece daqui para fora, disse Matilde em voz baixa, olhando-o nos olhos. Foi o que a tua mãe gritou há pouco tempo. Lembras-te? O Francisco empalideceu. Matilde. Ela não queria dizer isso. E tu ficaste calado. Não me defendeste. Ficaste sentado e calado enquanto a tua mãe me insultava a mim e ao nosso filho. Eu não queria piorar a situação. Não. Matilde levantou-se, ergueu-se em toda a sua altura. A sua voz era baixa, mas firme. Ficaste calado porque concordavas com ela. Tu realmente me consideravas uma remediada. Achavas que eu não valia nada, que o meu trabalho não significava nada, que eu devia estar-te grata por me permitires generosamente viver ao teu lado. Ela deu um passo atrás quando ele tentou agarrar-la pela mão. E agora que soubeste que tenho dinheiro, de repente tornei-me meu amor. De repente lembraste-te do amor. De repente, 26 anos de casamento voltaram a significar alguma coisa. Matilde, não é assim. Eu amo-te de verdade. Não, abanou ela a cabeça. Tu amas o dinheiro. E é tudo o que alguma vez amaste. Ela virou-se para a juíza. Meritíssima juíza, quero o divórcio. Exijo a minha parte dos bens adquiridos em comum, de acordo com a lei. Mas pessoalmente, não quero nada dele. Que fique com o seu negócio, as suas lojas, o seu apartamento com a amante. A juíza acenou com um sorriso quase imperceptível. Cidadão Correia, quer mesmo retirar o pedido de divórcio? O Francisco ainda estava de joelhos, confuso, pálido. Eu quero salvar a minha família. Mas a cidadã Correia quer o divórcio, disse a juíza. De acordo com a lei, se uma das partes insiste na dissolução do casamento, o tribunal defere o pedido. Decisão do tribunal. O casamento entre Francisco Paulo Correia e Matilde Augusta Correia é dissolvido.
Os bens adquiridos em comum serão partilhados de acordo com o Código Civil, 50% para cada parte. Tendo em conta que a cidadã Correia tem a sua própria herança e não reivindica o negócio do ex-cônjuge, o mesmo fica na posse de Francisco Paulo Correia, juntamente com as suas lojas. O apartamento na Casa Nova fica na posse de Matilde Augusta Correia e do seu filho. Ela bateu com o martelo na mesa. A audiência está encerrada. Matilde ficou de pé, sem conseguir acreditar. Acabou. Finalmente tudo acabou. O Martim correu para ela. Abraçou-a. Mãe, estamos livres. Estamos livres. Adrá, Marina Pires enxugava as lágrimas. Dona Matilde, estou tão feliz por si. Tão feliz. E o Francisco ainda estava no meio da sala. Ao lado dele, a dona Zulmira chorava convulsivamente. Francisquinho, o que é que tu fizeste? Deixaste escapar tanto dinheiro. Tanto dinheiro. A Beata Alba encostada à parede, pálida, com os olhos marejados de lágrimas. Francisco, e nós? Tu prometeste. Ele nem sequer olhou para ela. Olhava apenas para Matilde, a sair da sala, para a mulher que ele perdera para sempre. Matilde saiu do edifício do tribunal para o dia cinzento de novembro, e pela primeira vez em 3 meses, sentiu como era fácil respirar. O Martim caminhava ao seu lado, de braço dado com ela, e ela sentia o seu calor, o seu apoio. Adrá. Marina Pires seguia-os de perto com a sua pasta, ainda sem acreditar no que acontecera. Dona Matilde, isto é um milagre, murmurava ela. Um verdadeiro milagre. Pratico há tantos anos, mas nunca vi uma reviravolta assim. Pararam à porta do prédio. Chuviscava, uma chuva fina, cinzenta e fria. Matilde ergueu o rosto para o céu, fechou os olhos. As gotas caíam-lhe nas bochechas, misturando-se com as lágrimas de alívio. Mãe, vamos para casa, disse o Martim em voz baixa. Ela abriu os olhos, olhou para o filho. 18 anos, quase um homem, alto, com os seus olhos cinzentos e um queixo teimoso. Ele passara por todo aquele inferno com ela, não se quebrou, ficou ao seu lado. Vamos, meu sol. Adrá. Marina Pires abraçou-a na despedida. Prepararei todos os documentos da partilha de bens. Dentro de uma semana, terá de vir assiná-los. E quanto à herança, o notário entrará em contato consigo. O processo de formalização levará um mês e meio. Obrigada, Adrá. Marina Pires, por tudo. Eu não fiz nada de especial. A mulher sorriu, envergonhada. Foi o destino que a recompensou por todo o sofrimento. Foram para a casa de metro. Matilde sentou-se à janela, a olhar para o seu reflexo no vidro escuro. Um rosto cansado, o cabelo molhado da chuva, um casaco velho. Mas nos seus olhos havia algo novo. Não desespero, não desesperança. Liberdade. Em casa, tirou o casaco, foi para a cozinha, ligou a chaleira. O Martim sentou-se ao lado dela. À mesa. Mãe, imaginas? 20 milhões e 5 apartamentos. Ela sorriu. Imagino com dificuldade. Para ser honesta. Agora somos ricos. Podemos fazer tudo. Podes não trabalhar mais. Eu posso estudar a sério, sem andar a correr como estafeta à noite. Podemos. Ele interrompeu-se, porque viu a mãe a olhar pela janela, pensativa. Mãe, o que se passa? Nada, Martim. Só estou a pensar na tia Elvira. Quase não a conhecia. Vi-a algumas vezes na vida, e ela lembrou-se de mim, deixou-me tudo. Por quê? Talvez ela só quisesse que o dinheiro ficasse com um familiar. Provavelmente, Matilde serviu o chá, sentou-se em frente ao filho. Sabes o que é mais estranho? Não é o dinheiro. O mais estranho é a rapidez com que tudo mudou. Há 5 minutos, o teu pai chamava-me um fardo, e depois soube da herança e, de repente, tornei-me a sua amada esposa. O Martim franziu o sobrolho. Ele é um canalha. Fico feliz por nos termos livrado dele. Ele não é um canalha, disse Matilde em voz baixa. É apenas um homem. Um homem fraco e ganancioso. O dinheiro mudou-o. Ou talvez não, talvez só tenha mostrado quem ele realmente era, e eu não via, ou não queria ver. Ela bebeu um gole de chá, queimando-se. Sabes o que é mais doloroso? Não é a traição. Não é ele ter se ido embora. É ele ter desvalorizado tudo o que eu fiz. 26 anos da minha vida. Ele chamou-lhes trabalho doméstico, sem importância. Isso é o que dói mais. O Martim estendeu a mão sobre a mesa, cobriu a dela com a sua. Mãe,
Tu és uma heroína. Tiraste-o da miséria, deste-lhe tudo, e ele revelou-se indigno de ti. Mas agora estás livre, e tens-me a mim. Ela apertou-lhe a mão, sorriu por entre as lágrimas. Tenho-te a ti, e isso é o mais importante. Ficaram na cozinha até a noite, a conversar sobre tudo, sobre o futuro, sobre os planos. O Martim sonhava em acabar o técnico, arranjar emprego como programador numa boa empresa. Matilde pensava que, pela primeira vez na vida, podia dar-se ao luxo de não pensar em dinheiro. Podia respirar, podia simplesmente viver. À noite, a irmã Ana ligou. A sua voz estava agitada. Matilde, a tua amiga Margarida acabou de me ligar. Disse que recebeste uma herança no tribunal. É verdade? É verdade, Ana. Meu Deus, quanto? Matilde sorriu. 20 milhões de euros e 5 apartamentos em Lisboa. Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Depois, a Ana expirou. Estás a brincar? Não estou a brincar. Matilde. Meu Deus, estás rica. És milionária. Parece que sim. A Ana riu, depois chorou. Matilde, estou tão feliz por ti, tão feliz. Depois de tudo o que passaste, Deus finalmente te recompensou. Conversaram por mais meia hora. A Ana perguntou sobre o tribunal, sobre a reação do Francisco, da sogra. Matilde contou, e a cada relato sentia-se mais leve, como se um peso lhe saísse dos ombros. Depois, os pais ligaram. A mãe chorava de felicidade. O pai dizia com voz rouca: Minha filha, eu sabia que tudo ia correr bem contigo. Sabia. E uma hora depois, um número desconhecido ligou. Matilde atendeu. Ouviu uma voz familiar. Matilde, sou eu. O Francisco. Ela quis desligar imediatamente, mas algo a deteve. Curiosidade, talvez, ou o desejo de ouvir o que ele diria. O que queres? Falar. Por favor, ouve-me. Fala. Ele ficou em silêncio por um momento, depois expirou. Matilde, eu falhei. Eu sei. Fui cego, ganancioso, estúpido. Não te valorizei. Não percebi o que estava a perder. Até saberes do dinheiro, observou ela secamente. Não. Não foi só por causa do dinheiro. Eu percebi mesmo. Quando saíste da sala, percebi que te tinha perdido para sempre. E isso é mais assustador do que qualquer dinheiro. Francisco, para. Não me perdeste hoje. Perdeste-me há um ano, quando começaste a trair-me, ou até antes, quando deixaste de me ver como uma pessoa, quando me tornei para ti apenas uma empregada. Eu vou mudar. Eu posso mudar. Dá-me uma oportunidade. Matilde sorriu. Já mudaste para pior, e eu não preciso de um homem que só me ama quando eu tenho dinheiro. Não é assim, Matilde. Eu amo-te. Não, tu amas a ideia de uma vida confortável. A mim, nunca me amaste. Talvez no início, há 27 anos, tenhas amado a rapariga de trança. Mas depois tornei-me uma conveniência para ti, uma empregada gratuita. E quando deixei de ser necessária, deitaste-me fora como uma coisa velha. Ele ficou em silêncio, depois perguntou em voz baixa. E é tudo. Acabou? Sim, Francisco, acabou. E o Martim? Ele é meu filho. Ele é teu filho. E podes falar com ele, se ele quiser. Mas depois de a tua mãe lhe ter chamado rebento, e tu teres ficado calado, duvido que ele queira. O Francisco ficou novamente em silêncio. Perdoa-me, expirou ele por fim. Eu perdoo-te, disse Matilda. Mas isso não significa que eu vá voltar. O perdão é para mim, para me livrar da raiva. Mas entre nós, acabou. Ela desligou o telemóvel. O Martim olhava para ela da porta da cozinha. Era ele? Sim. O que queria? Que eu voltasse. E tu? Recusei. O Martim aproximou-se, abraçou a mãe. Fizeste bem, mãe. Ele não te merece. Passou uma semana. Matilde assinou os documentos da partilha de bens. O apartamento 3 ficou para ela e para o Martim. O Francisco ficou com o seu negócio. O notário tratava da herança. O processo era lento. Papéis da Áustria, traduções, apostilamentos. Mas Matilde não tinha pressa. Pela primeira vez na vida, podia dar-se ao luxo de não ter pressa. Andava pela cidade, passeava, observava as pessoas, pensava na vida, em como tudo é estranho, como o destino muda no momento mais inesperado. 2 semanas depois, a Margarida, a sua velha amiga, ligou. Matilde, ouviste as novidades? Sobre o teu Francisco. A Beatriz deixou-o.
Matilde ficou surpreendida. Deixou? Quando? No dia seguinte ao tribunal. Dizem que ela o expulsou do apartamento. Atirou-lhe as coisas para a escada. Gritava que ele era um mentiroso, que lhe prometeram uma vida de conto de fadas e, na verdade, não era ninguém. Matilde sorriu. Ela percebeu rápido. E o que querias? Bufou a Margarida. Ela não o amava. Queria o dinheiro, o estatuto, a vida bonita, e quando soube que o dinheiro a sério estava contigo, e que ele só tinha um negócio com créditos, pôs-se a andar. Créditos? Sim, dizem que ele está cheio de dívidas. Abriu as lojas com créditos, vivia de aparências. E agora o divórcio, a partilha de bens, ficou mesmo apertado. Anda mais sombrio que uma nuvem. A mãe dele, a Zulmira, está desesperada. Matilde não respondeu nada. Não sentia pena do Francisco, nem alegria com os seus fracassos. Apenas um vazio. Como se tratasse de estranhos. E tu, como estás, Matilde? Perguntou a Margarida com mais suavidade. Estou bem. A viver, a respirar, a planear o futuro. O que planeias? Penso em mudar-me. Tenho os apartamentos lá. Há mais oportunidades para o Martim. Adoro Lisboa. Mas aqui há demasiadas memórias. Compreendo. Força. Amiga, és uma mulher de coragem. És forte. Obrigada, Margarida. Passou mais um mês. A herança foi formalizada. O dinheiro entrou na conta. Matilde estava sentada em casa, a olhar para o extrato bancário, e não conseguia acreditar. 20 milhões de euros. Um número com 8 zeros. Ela fechou os olhos, lembrou-se da tia Elvira, a mulher idosa e magra de fato austero. Encontraram-se pela última vez num funeral. A tia aproximou-se dela, pegou-lhe na mão. Matildezinha, tornaste-te tão bonita. E boa, vejo. Tem cuidado, minha filha. A bondade é muitas vezes confundida com fraqueza. Mas tu és forte. Eu sinto isso. Na altura, Matilde não compreendeu aquelas palavras. Apenas acenou. Agradeceu. E a tia sorriu tristemente e foi-se embora. Agora ela compreendia. A tia Elvira tivera uma vida difícil. Passou toda a juventude a trabalhar por uma miséria como professora. Depois, foi para a Alemanha. Casou-se por amor aos 50 anos. O marido morreu, deixando-lhe tudo. E ela, sem filhos, lembrou-se da sobrinha, da menina que era boa. Obrigada, tia Elvira, sussurrou Matilde. Obrigada por esta oportunidade. Ela e o Martim começaram a preparar-se para a mudança. Puseram o apartamento à venda. Por um bom preço, sem prejuízo. Escolheram um bairro para morar. O Martim queria mais perto do centro, de boas universidades para onde pudesse transferir-se. Matilde, pela primeira vez na vida, podia dar-se ao luxo de sonhar, não em sobreviver, não em como chegar ao fim do mês, mas em sonhos verdadeiros. Queria ser, experiência própria, esqueno acolhedor, talvez um café ou uma livraria, algo onde ela fosse a dona, onde tomasse as decisões, onde o seu trabalho fosse valorizado. Também queria ajudar a irmã Ana, por aqueles 3.000 euros que a Ana lhe dera para o negócio do Francisco, devolver com juros e ajudar os sobrinhos com a educação. Queria colocar lápides decentes nos túmulos dos seus avós. Queria viajar para o estrangeiro pela primeira vez na vida, ver o mundo. Queria viver, simplesmente viver, não sobreviver. Em meados de dezembro, a campainha tocou. Matilde abriu e ficou paralisada. À porta estava a dona Zulmira, envelhecida, abatida, com um casaco velho e um lenço. Nas mãos, um saco com pastéis. Matildezinha, começou ela com voz trêmula. Posso entrar? Matilde quis fechar a porta, mas algo a deteve. Afastou-se em silêncio. A dona Zulmira entrou, foi para a cozinha, sentou-se à mesa, pousou o saco com os pastéis. As mãos tremiam. Fiz eu de carne. Tu gostas. Matilde sentou-se em frente, em silêncio. A dona Zulmira levantou os olhos para ela, vermelhos, inchados de tanto chorar. Perdoa-me, por favor, perdoa-me. Fui um monstro. Disse coisas horríveis. Sobre ti. Sobre o Martim. Não tinha o direito. Eu só. Tinha tanto medo que o Francisco perdesse tudo, que lhe tirassem o que ele criou. Ela calou-se. Limpou as lágrimas com a manga. Na verdade, ele criou aquilo graças a ti. Eu sabia, sempre soube, mas não queria admitir. Porque isso significaria admitir que o meu filho não é um herói, não é um gênio.
mas um homem comum que teve sorte com a mulher. Matilde ficou em silêncio. Ele agora está sozinho, continuou a dona Zulmira. A Beatriz deixou-o. O negócio está a ir por água abaixo. Créditos, dívidas. Ele bebeu durante 2 semanas depois do tribunal. Tenho medo por ele. Mas não te peço para voltares, não te peço para o ajudares. Ele não merece. Só peço que me perdoes por tudo. Pelos anos de humilhação, pelas palavras sobre remediada, sobre rebento, por não te ter valorizado. Matilde olhou para a sogra. Uma mulher velha, quebrada, arrependida, e de repente sentiu, não raiva, mas pena. Eu perdoo a dona Zulmira. A sogra soluçou. A sério? A sério. Mas isso não significa que vamos manter contato. Não significa que eu volte para o Francisco. Apenas perdoo, por mim. A dona Zulmira acenou, a enxugar as lágrimas. Obrigada. Obrigada, Matildezinha. Ela levantou-se, foi para a porta, a saída virou-se. Sê feliz. Tu mereces. A porta fechou-se. Matilde ficou sozinha na cozinha. Olhou para o saco com os pastéis, sorriu, pegou num, deu uma dentada. De carne, ainda quente, saboroso. Acabou de comer o pastel, serviu um chá, sentou-se à janela, a olhar para a neve que caía. A primeira neve daquele inverno, branca, pura, a cobrir a sujidade da cidade. O Martim voltou das aulas à noite. Alegre, animado. Mãe, estive a falar com os meus colegas. Eles dizem que em Lisboa há imensas empresas de TI fixes. Dá para estudar e estagiar. Ótimo, meu sol. E tu? O que fizeste hoje? Perdoei pessoas. Ele olhou para ela, sem compreender. Quem? O teu pai. A tua avó. A mim mesma. Por ter aguentado tanto tempo. O Martim sentou-se ao lado dela, abraçou-a pelos ombros. És espetacular, mãe. Sou normal. Não, és forte. Passaste por tudo isto e não te quebraste. Ela aconchegou-se a ele, fechou os olhos. Sabes qual foi a coisa mais importante que percebi? O quê? Que a felicidade não é o dinheiro, nem os apartamentos, nem as contas bancárias. A felicidade é a liberdade, a possibilidade de respirar fundo, a possibilidade de não ser humilhada, de não ter de aguentar, a possibilidade de dizer não a quem não te valoriza. E sentes-te bem agora? Ela pensou por um momento, depois sorriu. Sim, Martim. Pela primeira vez em muitos anos, sinto-me bem. Eles mudaram-se para o Teado em janeiro. Escolheram um apartamento luminoso, espaçoso, com vista para o Tejo. O Martim transferiu-se para uma universidade de topo em Lisboa. Matilde começou a procurar um espaço para o seu café. A vida endireitava-se, lenta mas seguramente. Cada dia era como uma pequena vitória. Acordar sem ansiedade, tomar o pequeno almoço sem pressa, passear pela cidade só porque sim, sem um objetivo. Nunca mais viu o Francisco. Ouviu dizer pela Ana que ele vendera 2 lojas para pagar as dívidas, que vivia agora com a mãe no antigo T2, que quase se tornara alcoólico. Não sentia pena dele. Ele escolhera o seu caminho, destruíra o que tinha. E ela escolhera outro caminho. O caminho da liberdade, da dignidade, do respeito por si mesma. Na primavera, Matilde abriu o seu café. Pequeno, acolhedor, com estantes de livros e poltronas confortáveis. Chamou-lhe Elvira, em homenagem à tia que lhe dera a oportunidade de começar uma nova vida. No dia da inauguração, vieram a Ana com a família, os pais, a Margarida, a Drá, Marina Pires. Todos a parabenizavam, abraçavam, desejavam-lhe sucesso. O Martim cortou o bolo, todos aplaudiram. Mãe, o teu café é o mais fixe de Lisboa, ria ele. Por enquanto, é o mais pequeno, sorria Matilde. Mas vai crescer. À noite, quando todos se foram embora, ela ficou sozinha. Sentou-se à janela do seu café, a olhar para a noite de Lisboa. As luzes da cidade, a agitação, a vida, a sua vida. Nova, livre, digna. Lembrou-se daquele dia no tribunal, de como a dona Zulmira gritara. Remediada. Pega no teu rebento e desaparece daqui para fora. De como o Francisco ficara calado, de como ela se sentara, humilhada, esmagada, pronta a aceitar as migalhas. E depois, o destino mudou, e ela saiu daquela sala de cabeça erguida, não como uma remediada, mas como uma mulher livre, não derrotada,
mas vencedora. Obrigada, tia Elvira, sussurrou ela. Não pelo dinheiro. Por me teres lembrado que eu valho alguma coisa. Que sou forte. Que mereço melhor. Lá fora, caía uma chuva leve de primavera. A cidade respirava, vivia, chamava por ela. E Matilde sorriu, porque à sua frente tinha uma vida inteira. A sua vida. E estava apenas a começar.